Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos falar sobre um salmo que tem acalentado o coração dos servos do Senhor em momentos difíceis, durante muito e muito tempo. Provavelmente esse é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. É sobre essa porção das Escrituras que nós vamos nos debruçar hoje. Salmos, capítulo 23. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que conduz nossas almas e nos guia pelas veredas da justiça por amor do Teu nome, o Senhor que guarda nossas almas e nos livra do mal, o Senhor que nos apacenta, que nos conduz pelo caminho da vida. É a Ti que oramos, Senhor. Eu coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai. Peço perdão por nossos pecados e peço que o Senhor prepare nossos corações nesse momento para receber a Tua boa semente. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Ó Pai, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Somente o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo bem conhecido e um salmo de Davi. Não sabemos muito bem em que momento foi que Davi compôs esse salmo. Alguns estudiosos entendem que ele escreveu em sua velhice. Ou seja, na sua juventude, Davi foi um pastor de ovelhas. Posteriormente, ele tornou-se um grande guerreiro. Finalmente, ele se tornou um grande rei. Desse modo, pensando a respeito do seu relacionamento com o Senhor, Davi refletiu sobre o relacionamento de um pastor com o seu rebanho e fez profundas reflexões sobre o relacionamento do Senhor, o seu Deus, como seu pastor. É interessante que outros textos das Escrituras mostram Davi como um pastor. O primeiro deles nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Essa é aquela ocasião, né, quando Samuel vai até a casa de Jessé, e ele sabia, pela instrução do Senhor, que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei de Israel. Mas o Jessé mostrou os seus filhos, mas estava faltando um, era Davi. Ele estava exatamente apacentando o rebanho, cuidando das ovelhas do seu pai. Então Davi sabia muito bem como é que funcionava um rebanho, como é que funcionava a tarefa, a missão de um pastor. E esse primeiro texto, como nós vimos aqui,
de respeito a isso. Outro texto interessante, relacionado a Davi como um pastor de ovelhas, encontra-se em 1 Samuel 17, do 34 até o 37. É dito assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. Levei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Outro momento aqui, quando Davi vai falar com o rei Saul antes de enfrentar o gigante Golias. E olha o que ele traz, né? Olha, eu não tenho experiência militar. Eu nunca lutei numa guerra ainda, pelo menos eu era jovem ainda, nessa período ele ainda não tinha se tornado um guerreiro, mas ele já tinha enfrentado batalhas cuidando daquele rebanho. Ele lutou contra um leão e lutou contra o urso. Quando vem um leão, ataca uma das ovelhas do meu pai, eu vou lá, enfrento o leão, derroto o leão e salvo a ovelhinha. Quando veio um urso, eu fui lá, enfrentei o urso, derrotei o urso e salvei a ovelhinha. Davi já tinha arriscado a sua própria vida para salvar as ovelhas do seu pai, para proteger as ovelhas do seu pai. Então Davi sabia muito bem que o papel de um pastor consistia em apacentar, em cuidar das ovelhas, mas também em proteger as ovelhas do mal. E quando a gente começa a lembrar disso, né, de Davi como um pastor, e agora ele fazendo essa reflexão no Salmo 23 sobre o Senhor como nosso pastor, isso é interessante, porque nós percebemos que ele conhecia muito bem as funções de um pastor e o relacionamento que um bom pastor tinha para com as suas ovelhas. O pastor, queridos, deve guiar, alimentar, levar as ovelhas a fontes de águas tranquilas, para que elas possam matar sua sede. Ele deve protegê-las de feras que porventura possam aparecer. Eu refleti a respeito de um relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. Davi meditou sobre o relacionamento de Deus para consigo mesmo. E considerando tudo isso, nós vamos desenvolver esse sermão em 3 partes. Em primeiro lugar, dos versos de 1 a 3, nós vamos observar que o Senhor supre as nossas necessidades e nos guia. Versos de 1 a 3. O Senhor supre as nossas necessidades e nos guia. Segundo ponto, o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis. Versos de 4 ao 5. Segundo ponto, para quem estiver anotando, o Senhor está conosco nos momentos difíceis. Versos 4 e 5. Terceiro e último ponto, o Senhor é com quem teremos bendita comunhão para sempre. Verso 6. Então, nós vamos desenvolver esse sermão em 3 pontos. Primeiro ponto, então, o Senhor supre as nossas necessidades e nos guia. O texto começa com o famoso versículo: o Senhor é o meu pastor. O termo hebraico aqui para Senhor, geralmente nas Bíblias está em caixa alta, né? Senhor é Yahvé, o nome próprio do único Senhor, único Deus verdadeiro. É o Deus da aliança, o Deus de Israel, é o Senhor dos senhores, o Deus que é grande, onipotente e eterno. E é interessante como Davi coloca no texto: ele é o meu pastor. É notável que ele não utiliza o plural aqui. O nosso pastor, ele fala, ele é o meu pastor. É certo também que Deus aparece como pastor de Israel, o pastor do seu povo, em outras partes das Escrituras. Mas aqui, o texto possui um sentido ainda mais pessoal. Davi aplica a si mesmo: o Senhor é o meu pastor. Assim como Deus é o pastor de todo o seu rebanho,
Deus é o pastor de todas as suas ovelhas, Ele é o pastor de toda a sua igreja, Ele também é o meu pastor. Ele me conhece pelo nome. Esse Deus, que é salvador de todo o seu povo, Ele conhece o seu nome. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. E cada ovelha precisa. O Senhor sabe quantas estrelas existem no céu. Ele conhece, chama cada uma pelo seu nome. E também conhece cada uma ovelha do seu rebanho. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Além disso, também é interessante notarmos que no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele, por diversas vezes, se apresenta dizendo, eu sou. Assim como o Senhor, Yahvé, o Senhor em caixa alta, que aparece no Antigo Testamento, se apresentou a Moisés, quando ele apareceu na sarça ardente, dizendo, eu sou o que sou, Jesus Cristo, por várias vezes, por 7 vezes, ele disse, eu sou. Eu sou o pão da vida, ele falou. Eu sou a videira verdadeira, em outra parte ele diz. Eu sou a ressurreição e a vida, e daí por diante. Mas ele também disse uma coisa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João, como lemos na ordem de culto, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge. Então o lobo vem, arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Queridos, nós cristãos, nós temos um pastor que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Se você faz parte do aprisco de Cristo, as ovelhas do Senhor, saiba que você possui um pastor que entregou a sua própria vida para pagar o preço por todos os seus pecados, para que você tenha paz com Deus. Ele é quem nos salva, Ele é quem nos pastoreia. E é importante nós ressaltarmos que nem todos são ovelhas de Cristo, mas somente aqueles que se rendem, creem de fato em Cristo, são as suas ovelhas. São aqueles que foram chamados por Deus, são aqueles que ouviram a sua voz. É uma relação interessante entre o pastor e a ovelha. Uma ovelha reconhece a voz do pastor. Vocês já viram um vídeo que tem na internet de um homem tentando chamar as ovelhas e elas não vêm? Aí vem lá o pastor e chama, com o barulho que ele faz lá, e vem todas elas. Vocês já viram esse vídeo? É interessante demais. E tem uma parte nas Escrituras que alguns judeus foram falar com Jesus para tentar experimentá-lo, dizendo o seguinte, se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus afirma que ele já disse, mas eles não creram. Olha o que é dito nas Escrituras. João 10. Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus, já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus advertiu
aqueles que não faziam parte do seu rebanho, porque as suas ovelhas são aqueles que creem em Cristo. Elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem, ele lhes dá a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das suas mãos. Essas são as ovelhas, são os crentes, os que confiam em Cristo. São as ovelhas do seu rebanho. E o texto prossegue dizendo a outra famosa frase. Nós vimos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista continua: nada me faltará. Aqui há uma relação de causa e efeito. Uma vez que o Senhor é o meu pastor, uma vez que é Ele quem me direciona, que é Ele quem cuida de mim, eu não terei falta de nada, porque o meu pastor cuida de mim, ele sabe o que eu necessito, ele satisfaz as minhas necessidades básicas, ele sabe o que eu preciso. Em outras palavras, nós poderemos dizer: eu encontro satisfação no Senhor. Seja na abundância, seja na escassez, ele vai nos dar o que nós necessitamos. Em Mateus 6, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos para não andarem ansiosos enquanto aquilo que haviam de comer, beber ou vestir. Por quê? Por que será que ele disse isso? Porque o Senhor, que veste até mesmo os lírios dos campos, ele não vai vestir os seus filhos? Aquele que alimenta até os passarinhos, ele não vai cuidar dos seus filhos? Sim, ele vai cuidar. O Senhor que alimenta as aves do céu, alimentará os seus filhos. Portanto, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, todo o suprimento necessário para o dia será acrescentado de acordo com a vontade do nosso Pai. Ele também nos ensinou a vivermos um dia de cada vez, para não andarmos ansiosos enquanto ao dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Ele cuida, ele conhece as nossas necessidades. O texto prossegue dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que bela visão de um pastor cuidando bem de suas ovelhas. E a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesmo. Elas são indefesas. Já viu uma ovelha com garras, com presas? Elas são ingênuas e tolas. Se deixadas à própria sorte, elas se tornam presas fáceis para predadores. Elas não bebem águas de riachos com correntezas fortes. Ela é um animal extremamente dependente. A ovelha precisa desse cuidado, precisa dessa direção. Deixar ela sozinha, facilmente ela se perde, se torna uma presa fácil. Ela não consegue tomar água de uma correnteza muito forte, ela não consegue, ela precisa por uma água tranquila. As ovelhas, em outras palavras, meus irmãos, precisam de pastores. E de modo semelhante, queridos, nós precisamos de Deus para nos conduzir no caminho certo e para trazer refrigério para as nossas almas. O Senhor Jesus Cristo, assim como se apresentou como o bom pastor, é Ele quem conduz as ovelhas. O Senhor Jesus Cristo também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nós devemos seguir. Ele é a verdade que nós devemos confiar, e nele está a vida eterna em quem nós devemos desfrutar. Ele também se apresentou como o pão da vida. Ele é quem nos conduz também às fontes de água da vida. Em Cristo, nós seguimos pelo caminho certo, nós temos alimento para as nossas almas, e Ele é que nos leva para fontes, não somente de águas tranquilas, mas para a água da vida, que é a vida eterna. Nele nós encontramos alívio para a nossa alma aflita, assim como aquelas ovelhas encontram alívio, descanso, alimento, o caminho a seguir. Em Cristo nossas almas encontram alívio.
Lembre o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Ele é que nos traz descanso, alívio. E o livro de Apocalipse também, lá no final, mostra como vai ser no final de todas as coisas. É dito assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Cordeiro apacentando o seu rebanho e guiando para fontes de água da vida, enxugando dos olhos toda lágrima. Essa é a figura encontrada nas Escrituras, de um pastor cuidando de suas ovelhas. Pensando nesses assuntos, eu lembrei do apóstolo Paulo, porque de fato a vida cristã não é fácil. De fato, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o caminho é estreito, que a porta é estreita. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que não seria fácil. Ele falou: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos por conta da justiça. O caminho cristão não é um caminho fácil. O apóstolo Paulo demonstrou como ele conseguiu encontrar satisfação em Deus, mesmo diante das diversas situações da vida. Ele disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso suportar aquele que me fortalece. Se eu estou com o meu bom pastor, ele que me fortalece, ele que cuida de mim, eu posso passar até mesmo por essas situações mais difíceis que acontecem em minha vida. E aqui, concluindo essa primeira parte, eu pergunto a você que me escuta: você é uma ovelha desse rebanho? Você é um cristão? Você confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é o seu bom pastor? Queridos, vimos que se nós estamos em Cristo, nós temos um pastor que cuida, que protege e que guarda as suas ovelhas. Se você está ouvindo agora a voz do bom pastor por meio da palavra dele, a voz de Cristo, saiba que ele é o bom pastor e somente no aprisco dele nós temos a vida eterna. Somente nele somos libertos da condenação e das feras que querem destruir nossas vidas. Somente em Cristo nós temos paz com Deus. Somente em Cristo nós temos vida eterna. Somente em Cristo nós somos guardados do mal. Somente em Cristo nós temos segurança para as nossas almas. Você lembra que ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas não perecerão. Você já ouviu a voz do bom pastor? Você já se entregou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Pense nisso. Além disso, nós paramos para observar que nós estamos debaixo da providência e do cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida. No lugar de vivermos uma vida murmurando por aquilo que nos falta, nós temos que ter um coração grato pela providência de Deus. Queridos, cada refeição que nós fazemos nessa vida foi provida por Deus. Se temos o que comer, se temos o que vestir, é por conta da providência divina. Se temos o ar para respirar, é a provisão do bom pastor que nos tem pastoreado e nos tem dado aquilo que necessitamos. A cada refeição, querido, nós sejamos gratos a Deus, até pela possibilidade de nós conseguirmos mastigar um alimento, conseguimos digeri-lo, é a graça de Deus. Até mesmo o ar que enche nossos pulmões é dado pelo bom pastor. Ele é quem tem nos conduzido em nossas vidas, que tem suprido com mais do que nós necessitamos.
além de nossas necessidades físicas, Ele também supre as nossas necessidades emocionais e espirituais. O Senhor é quem nos conduz também por caminhos retos e justos. A sua palavra nos mostra o que é agradável, o que é desagradável a Deus. A sua palavra nos alerta enquanto aos perigos. Como eu sempre oro aqui na minha oração, geralmente antes de pregar, depois de ler a palavra, aquele versículo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra do Senhor direciona, ilumina, conduz os nossos passos. Ele nos guia por veredas justas, por veredas retas. Como poderá o jovem manter-se puro em seus caminhos? Observando segundo a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra dele direciona a nossa vida. Nos alerta enquanto aos perigos. Olha, não vai por ali. Ali tem feras, tem lobos, não é o bom caminho. Sai daí, vem por esse caminho. Faça isso. Não segue por esse caminho. E ela mostra. Acima de tudo, ela mostra o caminho de salvação. O caminho de vida eterna. Esse caminho é Jesus Cristo. O Senhor nos conduz por esses caminhos justos e retos. E as ovelhas muitas vezes são teimosas. Muitas vezes as ovelhas querem seguir outra direção. Querem fazer a sua própria vontade. Mas saiba que a melhor coisa é fazer e seguir as instruções do bom pastor. É guardar a palavra de Deus em nossos corações. Seguir o seu caminho. É melhor sempre do que tentar fazer a nossa própria vontade. A ovelhinha, certa vez eu vi um vídeo de uma ovelhinha pulando como se fosse numa fogueira. Aí o pastor vai lá e puxa e tira ela de lá. Ela acha que está tudo bem. E sabe o que é melhor para ela. Mas a melhor coisa é nós obedecermos a Deus do que confiarmos nos nossos pensamentos, nossos instintos e em outras pessoas. Como é que você pode seguir uma vida segura, caminhar seguro, confiando no Senhor e na sua palavra e obedecendo a Ele? É o melhor caminho. Segundo, o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis. Os versos 4 ao 5, aquele famoso versículo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A vida nesse mundo não é fácil. Nós passamos por vales, passamos por momentos difíceis. E um pastor, enquanto está conduzindo as suas ovelhas, pode ser que passe por... Eles tenham que passar por vales escuros, por caminhos difíceis. João Calvino comentou sobre esse texto o seguinte: prosseguindo sua metáfora, ele compara o cuidado que Deus assume ao governar os seus verdadeiros crentes com a vara e o cajado do pastor, declarando que está satisfeito com isso como sobejamente satisfatório para a proteção de sua vida. Como uma ovelha, quando vagueia e atravessa um vale escuro, é preservada, imune dos ataques das feras selvagens e das outras formas de males, tão somente mediante a presença do pastor. Assim, Davi ora, declara que enquanto estiver exposto a algum perigo, contará com suficiente defesa e proteção, estando sob o cuidado pastoral de Deus. Assim como o bom pastor está com as suas ovelhas no vale mais escuro, o Senhor Jesus Cristo também é chamado nas Escrituras de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele afirmou que estaria com seus discípulos até a consumação do século. No final do Evangelho de Mateus, Jesus se aproximou dos seus discípulos e falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele falou tudo isso. Devia ser desafiador para os discípulos. Como é que a gente vai fazer tudo isso? Mas ele vai e diz assim: e eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Já que o Senhor, Ele não simplesmente mandou, vão lá, eu estou com vocês. Eu estou convosco nesse caminho. Eu estou convosco nos seus desafios, na sua missão. Assim como um pastor protege as ovelhas diante da escuridão, o seu bordão, o seu cajado vai conduzindo, apacentando e protegendo das feras. O Senhor é Deus conosco e cuida de nós. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão era utilizado para afugentar os animais selvagens. E o cajado para orientar o rebanho. Então, o pastor, ele conduz o rebanho e afugenta os inimigos. Tem essas duas tarefas. O pastor, ele apacenta as ovelhas, mas ele também tem que afastar os lobos. E o texto prossegue dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aqui a gente vê a cena muda. Aqui nessa parte o salmista apresenta a cena de um convidado para uma festa, um banquete. Um comentário histórico-cultural do Antigo Testamento afirma que no mundo antigo, muitas vezes os convidados de um banquete eram recebidos por um generoso anfitrião que ungia a fronte deles com óleos finos. Além de dar-lhes uma aparência brilhante, acrescentava ao ambiente e a essa pessoa um odor agradável. Isso era comum, diante de um banquete, ungir também aquela pessoa. O João Calvino, comentando, disse o seguinte: tu prepararás uma mesa perante mim. Ele quer dizer que Deus lhe fornecerá o sustento sem problema ou dificuldade de sua parte. Assim como o pai que estende a sua mão para dar comida a seu filho, ele enaltece esse benefício a partir de uma consideração adicional, dizendo que, embora muitas pessoas maliciosas invejem sua felicidade e desejem sua ruína, sim, lutam por defraudá-lo da bênção divina, não obstante, Deus não desiste de demonstrar-se liberal para com ele e fazer-lhe o bem. Então, o Senhor vai cuidar, vai proteger, vai guardar, até mesmo diante daqueles que lhe querem fazer o mal. Como nós lemos, e vou repetir mais uma vez esse versículo, é um versículo para memorizar essa semana, então eu vou ler de novo, que ajuda já na memorização. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Elas estão protegidas, estão guardadas, elas não perecerão e elas não vão ser arrebatadas das mãos do bom pastor. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos fazendo parte desse rebanho, ele nos protegerá até o fim. Outra parte das Escrituras, em Romanos 8, também mostra como no Senhor nós temos segurança, mesmo diante de inimigos, mesmo diante de adversários que querem nos derrubar. Olha o que é dito em Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Queridos, diante das angústias da vida, diante de uma notícia ruim, um diagnóstico de doença, diante do perigo, de perseguições, ou até mesmo do sofrimento, diante da morte de um ente querido, situações que são como vales da sombra da morte. Quando nós estamos diante de densas trevas, nós podemos ter uma certeza: nós não estamos sozinhos. Ele é conosco. Nós podemos dizer, assim como o salmista: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No Senhor nós encontramos refúgio em meio às aflições, consolo nas tristezas da vida, um lugar de honra, mesmo diante dos inimigos. Se você hoje me escuta, está enfrentando uma situação tão difícil, e tem sido como um vale sombrio, tem sido uma luta muito difícil para você, confie no bom pastor. Saiba que ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele as protege do mal. Ele as apacenta. Você pode confiar nele. Por fim, nós teremos comunhão com o Senhor para sempre. Bendita comunhão com o Senhor para sempre. O texto prossegue dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade de Deus consiste nele nos dar aquilo que nós não merecemos. É a sua graça, é um favor imerecido. E a sua misericórdia consiste dele não nos dar aquilo que nós merecemos por conta dos nossos pecados. Isso é a condenação. Uma vez que hoje sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor, desfrutam da presença de Deus nessa vida já e habitarão para sempre com o Senhor no porvir. R.C. Sproul comenta: assim como as ovelhas, na companhia do seu pastor, o salmista se aquieta na certeza de um lar eterno com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos também, atestou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente lembra, bondade e misericórdia me acompanhando. E olha o que diz em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo essas situações difíceis, Deus ele está fazendo com que elas estejam moldando o caráter dos seus servos. Elas estão tendo um propósito. Ele está fazendo o bem para eles. E no livro de Apocalipse, também, nós notamos que o destino dos justos será habitar para sempre com o Senhor. Como nós lemos aqui, habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando nós vamos observar o livro de Apocalipse, o santuário será o próprio Senhor. Olha o que é dito em Apocalipse 21. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós habitaremos com o Senhor para sempre. Nessa vida nós podemos desfrutar da comunhão com Deus por meio da oração. Nessa vida nós podemos adorar a Deus reunidos com os nossos irmãos em santo ajuntamento. Mas isso aqui é só um vislumbre, é só um trailer do filme.
aquilo que será pleno por vir. Nós habitaremos para sempre com o Senhor. O Senhor está conduzindo as suas ovelhas para esse lugar, para uma habitação eterna com Ele. Então, queridos, nós vimos que o Salmo 23 possui um bálsamo para as nossas vidas, gotas de alento para nossas almas. Então, diante dos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós podemos lembrar que temos um pastor. Nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de nós e sabe do que nós necessitamos, porque o texto diz: nada nos faltará. Ele provê, protege e guia as nossas vidas, porque é dito que Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E Ele está conosco no meio dos momentos difíceis, porque é dito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco, estará com seu povo para sempre. Que Senhor maravilhoso nós temos. E essas palavras despertem o seu coração, um desejo de buscar, desenvolver maior comunhão com esse Deus, louvá-lo diante de tão grande amor que Ele demonstra pelo seu povo. E mais uma vez, se você se encontra aflito hoje, não temas. Lembre-se que você tem um bom pastor que cuida de você e lance sobre ele todas as suas ansiedades, sabendo que ele cuida de nós. A Escritura fala que você pode orar e colocar diante do Senhor todas as suas ansiedades, seus medos, as suas dificuldades, as suas súplicas. Às vezes a gente fica ansioso, fica só angustiado, vai logo procurar, fazer alguma coisa, tomar alguma coisa. Não, calma, você já orou? Lança sobre o Senhor toda essa angústia que você está sentindo. Ora, Ele cuida de você. Ele sabe. Eu concluo essa pregação com a pergunta e a resposta número 1 do Catecismo de Heidelberg. Preste bastante atenção. Qual é o seu fundamento na vida e na morte? O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Amém. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que traz alento para nossas almas, traz consolo, conforto para os nossos corações, de sabermos, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor satisfaz nossas almas, que o Senhor nos guia por veredas justas, que o Senhor nos alimenta espiritualmente, que o Senhor nos conduz para uma morada eterna, que ainda que nesse mundo seja difícil, enfrentamos lutas e momentos tensos e obscuros, nós não precisamos nos desesperar, porque o Senhor está conosco. O Senhor, com o seu bordão, com a sua vara, cuida de nós, espanta também os nossos inimigos, e o Senhor nos guarda até o fim. Sabemos, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirão. O Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem e que habitaremos com o Senhor para todo sempre. Te louvamos por essas preciosas palavras, que elas venham alimentar nossa alma e despertar o nosso coração por um relacionamento mais íntimo com o Senhor e para vivermos para a Tua glória. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.